Shalom, queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Minha Bíblia está aqui aberta em João capítulo 6, versículo 9. Está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto que é para tanta gente? A mentalidade de Filipe, dizendo o que temos é pouco. A mentalidade da queda pessoal. Jesus é o nosso exemplo. Jesus é o nosso modelo. Vamos renovar a nossa mente pela palavra. Vamos buscar o reino de Deus e sua justiça. Sonda-nos, Senhor, o nosso coração. Desde a queda, o homem tem uma mentalidade de falta, de escassez. O que ele percebe é falta, doença. O que ele percebe? A força do pecado, a maldade das pessoas. Mas Jesus, como uma semente não contaminada, ele tinha uma mentalidade de abundância. Ele pega aqueles 5 pães e 2 peixinhos e agradece ao Pai. Então, o Pai multiplica. Jesus olhava para os enfermos como já estivessem curados e chamava as coisas que não são como se já fossem. Precisamos compreender a mentalidade de abundância, a mentalidade de Deus está comigo. Ele chega diante do túmulo de Lázaro, morto de 4 dias, e diz: Pai, eu te agradeço, porque o Senhor sempre me ouve. Lázaro, sai para fora. Meus irmãos, essa semana vamos meditar na mentalidade de Cristo, na mente de Cristo, pelo Espírito Santo. Nunca foi uma mentalidade de falta. Ele nunca estava ansioso, achando que estava em desvantagem. Nunca ele se achava realmente desamparado pelo Pai. Em qualquer situação ele sabia que o Pai estava com ele e que daria saída. Olha, a fé é crer que Deus existe e que Ele recompensa quando nós oramos. Jesus sempre esperava que o que ele orasse na direção do Espírito Santo, o Pai confirmaria. E ele andou sem nunca pecar, de forma que ele nunca acreditou no domínio do pecado. Tentado ele foi em tudo, mas sem pecado. Portanto, ele não tinha uma mentalidade de escravidão do pecado, escravidão da doença, nem escravidão da falta. Precisamos que o Senhor nos revele essa semana, porque Jesus é o nosso modelo. Precisamos renovar a nossa mente para o original, porque Jesus era uma semente não contaminada. E desde Adão o homem nasce em pecado com essa mentalidade que precisa ser renovada. Jesus é o nosso modelo. Essa mentalidade de abundância, Jesus diz: eu vim para ter vida e vida com abundância, fala a respeito de todas as áreas. Vitória sobre o pecado, vitória sobre as dívidas, sobre a doença, sobre a depressão, sobre os demônios. Quando vemos que a mentalidade de abundância de Jesus Cristo está na sua maneira de falar, de pensar, na sua comunhão com o Pai, onde ele sabia que o principal privilégio nessa terra é ter uma comunhão com o Senhor, e passava madrugadas de oração. Em Lucas 6,12 diz que ele passou a noite em oração, e logo na sequência diz: e descendo do monte a virtude do Pai estava com ele para curar. Essa virtude que ele sempre mantinha, essa comunhão contínua, fazia com que ele estivesse na dependência total do Espírito Santo. Veja, ao contrário de Adão, que buscava a independência quando ouviu a serpente, Jesus estava neste temor. Ele não fez pedras em pães, ou seja, lá em João 5,19 e também no versículo 30, ele diz: eu só faço o que eu vejo, só falo aquilo que eu ouço. Era uma comunhão onde ele disse: o Pai me mostra e o que ele me mostra eu faço. Ele estava assim com os olhos do Espírito, com os ouvidos do Espírito e com o coração apegado ao Espírito. Isso é o que nós recebemos na nova aliança, quando Deus disse lá em Ezequiel 36:26, tirarei o coração de carne, de pedra, esse coração antigo, e te darei um coração que percebe, que obedece. Meus irmãos, desde que nós recebemos o Espírito Santo, nós temos essa condição de ter uma conexão com o Senhor. Uma coisa é pedir ao Senhor e a buscarei, que possa estar todos os dias junto com meus irmãos, meditando na palavra, aprendendo no seu santo tempo. Esta
Era também a temática de Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 5. Eles disseram: quanto a nós, perseveraremos na palavra e na oração. Essa constância, essa firmeza, essa diligência, essa consagração dia após dia, mostra realmente uma pegada firme que nutre-se da graça e produz um crescimento, uma santificação progressiva. Você está buscando a Deus de maneira que Deus encontra cada vez mais espaço e liberdade para ir santificando e libertando, ou a verdade vai libertando. Quero que essa semana você estude a Bíblia conosco, mas estude sozinho também. Tem coisas particulares que Deus vai falar só com você. Ore conosco, mas ore sozinho também. Tem coisas que quando você fecha a tua porta no particular com Deus, é você e Deus, Ele vai falar com você particular. E tem coisas que Deus vai falar quando você estiver junto com os irmãos, 2 ou 3, ali com os dons, com a unção multiplicada. Como é importante isto, meus irmãos. São coisas complementares, né? Essa semana queremos estudar e meditar, meus irmãos, na importância de termos uma mentalidade de abundância. Uma mentalidade de Deus está comigo, Ele me ungiu, eu vou ser o embaixador celestial. Essa semana eu quero produzir por 1000 pessoas. Vou andar na sabedoria de Deus, na prosperidade de Deus, na saúde de Deus, na unção de Deus, na alegria de Deus, na paz de Deus, sendo justificado pelo sangue e santificado pelo Espírito. Estou bem no meio de um processo, não sou condenado, mas posso melhorar, né? De glória em glória, de fé em fé. Por isso, meus queridos e amados irmãos, essa semana seja um incentivo à renovação da mente pela palavra. Lá em Romanos 12 diz que se nós expormos a nossa mente às águas saradoras, né? Por onde quer que o rio passar, tudo sarará. Da palavra de Deus, nós vamos ser destravados para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não apenas vamos compreender, mas vamos ser destravados para conseguir crer e manifestar. Porque o Evangelho, ele vem com demonstração do Espírito de vida. E essa confirmação espiritual, essa comunhão vital com o Senhor, ela realmente é essencial, ela é vital, ela é preciosa. É uma oportunidade, né? Um privilégio, também uma responsabilidade de nos consagrarmos essa semana para que Deus possa nos trasladar para novos níveis, meus irmãos. Novos níveis mesmo, onde nós possamos alcançar essa mentalidade de abundância. Não ver por vista, 2 Coríntios 5,7, não ver a falta, não comentar a falta, não acreditar na doença, não acreditar no domínio do pecado, no poder do pecado, de jeito nenhum, mas sim crer no poder do Espírito Santo para nos conduzir de maneira próspera, saudável, de vitória espiritual sobre o pecado, de uma vida de santificação progressiva que também ajuda outras pessoas. Quero pedir perdão, porque desde que comecei a gravar aqui, tem um cortador de grama que começou ali e um helicóptero passando, né? Mas vamos lá, pessoal, não importa esses ruídos de fundo, o que importa é que Deus vai operar. Eu quero unir a minha fé com a sua e quero profetizar na sua vida, meus irmãos, porque eu creio que Deus tem algo essa semana para renovar a nossa mente, que nós não venhamos ver as coisas como elas se tornaram desde a queda, porque Deus fez tudo perfeito. Mas diga: Senhor, eu quero ter uma mentalidade de abundância. Eu quero ver nos 5 pães e 2 peixinhos 12 cestos sobrando. Eu quero ser generoso, eu quero ser alguém que faz atos proféticos, eu quero ser alguém que crê que eu posso vencer o pecado e a tentação, sim. Eu não quero viver de desculpas esfarrapadas, mas sim de vitória espiritual, que o Senhor me colocou aqui nessa terra e não me deixou órfão, né? Eu quero unir a minha fé com a sua em oração e profetizar, meus irmãos, uma transladação, um novo nível que nunca estivemos. E nem mesmo esse helicóptero passando aí sem parar e essa tentativa, né, de barulho aí do fundo, essa tentativa de nos distrair com esse cortador de grama não pode atrapalhar, porque o que Deus tem para te entregar através dessa oração é verdadeira. Eu creio numa semana onde nós vamos alcançar mentalidade de abundância, mentalidade de vitória, mentalidade de Deus está comigo, Ele está me ouvindo, Ele está confirmando. Olha quantas confirmações tivemos ontem no culto, quando Deus revelou aquele problema na nuca
Uma pessoa foi curada na live a longa distância, lá em Minas Gerais. Outra pessoa foi curada no culto lá, e mais aquele irmão também que foi liberto. Foram várias curas de uma só revelação. E Deus vai nos dar muitas revelações essa semana, em nome de Jesus.